Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem, que o Espírito Santo possa adentrar o teu lar, a tua casa, a tua vida nessa manhã. Eu louvo a Deus por mais esse dia. Louvo a Deus pela essência da adoração que Ele faz nascer em nossos corações toda manhã. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvo a Deus por todos os projetos, todas as promessas, tudo aquilo que Ele tem ministrado em nosso coração. Independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle. E essa certeza nós temos nessa manhã, sabendo que o Senhor está no controle das nossas almas, das nossas vidas, de nossos empregos do tempo. O Senhor está no controle e somos gratos por mais esse dia. Somos gratos por essa quarta-feira, por esse dia 9 de abril. Somos gratos pela graça. Somos gratos pelo Espírito Santo. Somos gratos pela essência. Somos gratos pelo amor de Jesus. Somos gratos porque Ele tem cuidado de nós. Somos gratos porque Ele tem trabalhado em nosso coração, transformando, restaurando, entregando aquilo que Ele já projetou, que Ele já planejou, estando conosco, ministrando em nós a vontade dEle, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. E é bom poder dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui diante da adversidade, eis-me aqui diante das circunstâncias, eis-me aqui diante de tudo aquilo que está acontecendo, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Muitas vezes nos sentimos fracos, falhos diante das situações, mas o Senhor quer simplesmente entender o seu eis-me aqui, entender aquilo que você tem para entregar nessa manhã e o que você tem para entregar nesse dia. O que você tem para entregar nessa manhã? O Espírito Santo está perguntando para você: o que você tem para entregar nessa manhã? Aleluia! Oh glória! Como eu sempre digo para os meus ouvintes, eu acordo com o louvor do fundo. E eu sei que o Senhor quer ministrar o meu coração através do louvor do fundo. Então o louvor que é colocado aqui no fundo desse café com palavra é sempre ministrado pelo Espírito Santo. Não é qualquer louvor, não é qualquer fundo musical, mas sim aquele que eu acordo com ele na mente. Oh, glória a Deus! A essência da adoração chama esse louvor. A essência és tu, Jesus. E que essa essência não saia de dentro de mim. Que essa essência não saia de dentro de você. Que essa essência permaneça e possa resplandecer ao nosso exterior. Que essa essência da adoração possa ganhar almas. Que essa essência da adoração possa ganhar vidas. Que essa essência da adoração possa ganhar ministérios fracassados, ministérios que caíram, ministérios que estão mortos, que pensam que estão sepultados. Mas nessa manhã a essência da adoração traz tudo à tona. A essência da adoração traz tudo novamente. E é nessa manhã que eu quero dizer para você: o teu ministério não acabou, a tua vida não acabou, o teu casamento não acabou, a tua história não acabou. Existe uma essência da adoração para ser restaurada dentro de ti. Aleluia! Oh glória! Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos continuar a palavra do Senhor nessa manhã, que vai se encontrar no livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Eu ia já passar para o 23, porque eu acho que eu já até li ontem esse capítulo, essa parte, esses versículos, mas o Espírito ainda me colocou algo no coração sobre isso, que diz assim, 22, 25. E quando já o estendiam para o açoitá-lo com as correias, Paulo disse ao centurião que estava presente: é lícito a vós açoitar um cidadão romano sem ser condenado? E quando o centurião ouviu isto, foi ter com o comandante e o avisou, dizendo: averigua o que estás para fazer, pois este homem é romano. Então, vindo o comandante, disse-lhe: dize-me, tu és romano? E ele disse: sim. E o comandante lhe respondeu: por uma grande soma eu adquiri essa cidadania. E Paulo disse: eu, porém, o sou de nascimento. Imediatamente, pois, apartaram-se dele.
aquele que ainda o interrogariam sobre flagelos. E o comandante ficou temeroso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara manietá-lo. E no dia seguinte, querendo conhecer ao certo o motivo pelo qual estava sendo acusado pelos judeus, soltou-lhe as suas prisões e o ordenou que os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio se reunisse. E o trazendo Paulo o pôs diante deles. Perdão, minha alergia está aqui. Então nós vamos ver aqui que Paulo é preso. Paulo ia ser açoitado, né? A gente viu ontem, Paulo ia ser machucado. Paulo ia ser muito machucado pelos açoites. Mas quando Paulo vê os açoites, Paulo disse: é lícito açoitar um romano? É lícito açoitar um romano sem ser condenado? Não passei pelo juiz, não passei pelo julgamento e vocês já estão me açoitando? Então eles açoitavam estrangeiros, eles açoitavam a todos que não tinham uma nacionalidade romana. Mas no Império Romano era proibido açoitar um romano sem que ele fosse condenado. E Paulo conhecia perfeitamente a lei. Por quê? Porque Paulo trabalhava com isso. Paulo era um deles antes. Paulo trabalhava buscando os judeus, buscando-os do caminho, açoitando, manietando, machucando, homens, mulheres, não importava quem. Então Paulo se lembra de tudo aquilo que ele passou e se lembra também da lei, sabendo que ele era romano. Ele não poderia ser açoitado sem antes passar pelo juiz, pela condenação. E quando ele solta essa palavra, eles se assustam e eles param de pensar em açoitá-lo e perguntam: você é romano? Como que você é romano? Se eu paguei tanto para ter a nacionalidade romana. E ele diz: pois é, mas eu sou por nascimento. Deus já tinha preparado tudo. Antes do nascimento de Paulo, Deus já tinha preparado tudo, Deus já tinha organizado aonde que ele ia nascer, Deus já tinha organizado que língua que ele ia falar, Deus já tinha organizado o que ele ia sair da boca dele. Deus já tinha projetado, já havia um propósito específico no nascimento de Paulo, já havia um propósito específico nas línguas que ele falava, já havia um propósito específico de ele fazer parte do Império Romano, já havia um propósito específico em todas as áreas. Deus, ele projeta tudo. Muitas vezes você não entende por que você fala tal língua, por que você tem facilidade nesse tipo de trabalho, por que você tem facilidade nesse outro, por que você está sendo direcionado para um lugar, para um país, para uma trajetória. Porque Deus já tem um projeto, Deus já tem um propósito específico nisso tudo. Porque era necessário que alguém estivesse ali, era necessário que Paulo fosse aos gentios. E para ir aos gentios ele tinha que passar por Roma. Para ir aos gentios ele tinha que passar pelo Império Romano. Era necessário. Então em tudo o Senhor tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma cooperação de todas as coisas. Então aqui Paulo falando, Paulo sendo romano, mudou toda a trajetória, porque eles iam acabar com ele, eles iam machucar muito, talvez iam até matar. Mas quando Paulo abre a boca para dizer que ele é romano, tudo mudou. Por quê? Porque Deus tinha colocado já essa naturalidade, essa nacionalidade na vida de Paulo. Deus permitiu que ele fosse romano. E aí ele diz: poxa, mas para mim ser romano eu paguei muito caro, diz o soldado. E Paulo diz: pois é, mas eu não paguei nada, eu nasci. Então eu quero dizer para você, não reclame, não murmure da tua origem, porque ela vai servir para alguma coisa. Deus já propositalmente te fez nascer nessa origem. Deus propositalmente te fez nascer neste lugar. Deus propositalmente te fez estar aí. Deus propositalmente te deu essa origem, te deu esse permite, deu essa nacionalidade. Deus propositalmente deu a tua casa, a tua família. Talvez não é sobre você, é sobre os seus filhos. Talvez é sobre aqueles da tua geração que já vão crescer com este documento, com esta origem dentro do sangue, dentro das veias. Talvez não é sobre você.
Aleluia. Muitas vezes passamos muitas dificuldades em terras estranhas, em terras estrangeiras. Veja que em toda a trajetória bíblica nós vamos ver que o povo de Israel ele era cativo em terras estrangeiras, mas não era sobre o cativeiro do povo, era sobre a geração, sobre aqueles que viriam, sobre aqueles que iriam perpetuar a palavra, sobre aqueles que iam deixar marcas, sobre aqueles que iam deixar marcas naquele país, naquele lugar. Muitas vezes não é sobre nós, é sobre a nossa geração. É sobre aqueles que vão carregar a nacionalidade. É sobre aqueles que vão carregar uma parte desse país para outros países. É sobre aqueles que vão estar aqui e dizer: eu posso falar, eu sou romano. Eu sou desse país. Eu sou daqui. É sobre aqueles que vão carregar a tua nacionalidade. É sobre aqueles que vão carregar a centelha da tua origem. Muitas vezes nós dizemos: meus filhos vão se criar nesse país, vão perder a centelha da origem. Não, mas eles carregam a centelha da origem. Aleluia. Oh Deus. E Paulo ali, ele estava assegurado pela origem dele. Ele era assegurado pela origem. E nós somos assegurados pela nossa origem. Nós somos assegurados por aquilo que Deus colocou dentro do nosso ADN, do nosso DNA. Daquilo que Ele colocou na nossa origem, nós somos assegurados pela origem de Deus. Nós somos assegurados por sermos filhos dEle. E aonde nós colocarmos, a palavra do Senhor nos fala, aonde você colocar a planta dos teus pés, abençoado será. Aonde você colocar a planta dos teus pés, abençoado será. E por Paulo ser romano, por Paulo carregar a centelha romana dentro dele de origem, eles o permitem que ele fale aos grandes. E no dia seguinte, passou-se um dia, eles quiseram conhecer o motivo por qual ele estava sendo acusado pelos judeus. Eles soltaram as prisões de Paulo e levaram Paulo para o Sinédrio. E eles queriam ouvir de Paulo: por que você está sendo acusado pelos judeus? Por que você está sendo acusado pelo teu povo? Por que você está sendo acusado pelo teu povo? E aqui Paulo vai explicar, na parte de amanhã, o porquê que ele está sendo acusado. Mas eu quero dizer para você, talvez não esteja sobre você, talvez esteja sobre a tua geração, o propósito maior de você estar aqui. Talvez esteja sobre a tua geração, o propósito maior de você viver aquilo que você está vivendo. Talvez você não consiga cumprir tudo aquilo que você sonhou, mas se cumprirão os teus filhos. E não há nada mais gratificante para um pai e para uma mãe do que ver os teus propósitos cumpridos nas vidas dos filhos. Não há nada mais gratificante do que ver os seus filhos nos caminhos em que eles devam andar, nos caminhos do Senhor. A origem é o Senhor, a essência é no Senhor, e do Senhor que vem a nossa essência. Então que nessa manhã, essa palavra possa trazer vida ao teu coração e que o Espírito Santo possa adentrar a você e mostrar para você a centelha que existe dentro de ti e o motivo pelo qual ela está aí. Que Deus abençoe você. Café com Palavra, até amanhã.